Vão, Ravelim, Hakol Beseder, Hag Samea Pessa, uma boa festa de Pessa, tá? Não esquecendo que hoje temos o início da festa de Pessa, Páscoa judaica, tá? Então, a partir de hoje, a partir das 10h09 da manhã, já não se pode mais comer nada que contenha fermento, tá bom? Se eu falo para todos aqui, meus amigos Benen Noah, que estão nesse canal, né, e que sabem que eles podem cumprir também a festa de Pessah, tá bom? Então hoje estaremos aí, Baruch Hashem, comemorando mais uma festa de Pessah, tá bom? Amigos, vamos fazer a leitura aqui da nossa porção do dia, tá? Da nossa parte aqui da segunda parte da porção de Acharei, né? Acharei. Só lembrando que na porção passada nós vemos ali como que Deus, né, ele queria que a Haron fizesse o serviço de Yom Kippur. E ali Deus, através de Moshe, passou para Haron todo o procedimento que ele tinha que fazer para poder fazer o serviço de Yom Kippur, né? Então ele teria ali que adentrar uma vez só no ano, dentro ali dos Santos, levasse ali o Vitória, né, que era o incenso, tá? Tinha ali o touro e o cordeiro, né, que era levado, o cabrito que era levado ali para a oferenda de pecado do próprio sacerdote, como do todo o povo de Israel. E ali os dois bodes, né, também expiatórios, que continua-se a leitura também aqui hoje, tá bom? Então, justamente a porção, ela dá continuidade, né, justamente o que nós vemos na porção, na parte anterior, tá bom? Da porção. Então, nós vamos estar fazendo a leitura aqui hoje, da segunda, tá? Que diz assim: Vayatzalel hamizbeah lasher lifnei Hashem, ou seja, que ele então sairá para o altar, né, que está diante de Deus, né? Hamizbeah asher, que lifnei está perante, né? Está perante. E aqui está o nome de Deus que eu não vou pronunciar, tá bom? E fará expiação sobre ele. Então, ele vai sair ali para o altar, né, do altar de ouro que está diante de Deus, tá? E ele fará expiação sobre ele. Lembras quando nós falamos de todas as peças ali do Mishkan, do tabernáculo, do deserto? Nós falamos que tinha uma espeia de bronze, né, que é o altar de bronze que ficava fora, tá? Tinha ali a bacia para ele fazer a lavagem dos pés e da mão. Dentro ele tinha à sua direita ali a mesa do Lechem Panim, né, que eram os pães multifacetados, né, o pão da apropriação. Sua esquerda tinha ali também a Hanukkah, né, que no caso ali era onde se acendia as 7 luzes ali. E também tinha um altar de ouro, que era o altar onde ele oferecia o incenso também a Deus toda a parte da tarde ali, tá? Então, é esse altar de ouro que a Torá aqui está mencionando, tá? Então, diz assim, ó, ele pegará do sangue do touro e do sangue do cabrito e colocará nas protuberâncias em volta do altar. Então, nós sabemos que aquele altar de ouro, que ele era menor, ele tinha 4 protuberâncias, né? 4 pontas. Então, ele pegaria ali o sangue do cabrito, o sangue do touro e colocaria nas 4 pontas do altar ali, tá? Então, ele aspergirá o sangue sobre o altar 7 vezes com o seu dedo. Ele aspergeria ali sobre o altar, tá? Através disto, ele o purificará e o santificará de qualquer impureza por parte dos filhos de Israel, tá? Então, nós entendemos aqui que todo o processo que nós lemos ontem na porção, na primeira parte de hoje da porção,
dar continuidade aqui. Então ele pegaria do sangue ali do touro, do cordeiro, né? E colocaria ali do cabrito, desculpa, sobre as 4 pontas do altar. E isso expiaria por ele, né? Santificaria qualquer impureza por parte dos filhos de Israel. Ou seja, aquelas impurezas rituais que nós estávamos lendo nas porções anteriores, tá? Continuando aqui, versículo 20. Quando ele terminar de fazer a expiação no Santo dos Santos, na tenda da reunião, e sobre o altar de ouro, ele aproximará o cabrito vivo, né? Arão pressionará ambas as mãos sobre a cabeça do cabrito vivo e confessará todos os pecados dos filhos de Israel sobre ele. Todos os seus pecados, intencionais e não intencionais. Ele os colocará sobre a cabeça do cabrito e enviará para o deserto com um homem designado. Então entendamos bem aqui, né? Ele pegaria um daqueles bodes na cabeça que estavam vivos e faria o quê? Um era oferecido a Hashem, como nós fizemos, como vimos aqui, ele colocou o sangue dele, né, e do touro sobre as protuberâncias do altar. O outro, ele colocaria a mão sobre a cabeça, né, e ali ele confessaria todo, né, os pecados dos filhos de Israel, tá? Ramban, que é um dos comentaristas também aqui, ele comenta que na verdade, né, há uma pergunta: quais eram especificamente os pecados que aqui eram perdoados, expiados por esse bode expiatório, né, que era enviado ali para o deserto? Ele diz que são dois, né? Por isso que a Torá fala aqui, pelos seus pecados intencionais e não intencionais. Quais eram esses pecados? Intencionais eram aqueles pecados que levavam a pessoa a ter pena de morte pelo tribunal. Ou carete, que era ter a sua alma tirada, né, ali do corpo, tá? Aí ele usa exemplos assim como assassinato e outros exemplos, né, mais profundos. Já os não intencionais são aqueles que o povo judeu não sabia que tinha feito, como no caso também são os menores, tá, da lei, como aqueles que nós vimos aqui, saber se ele estava impuro, se ele não estava impuro, ele adentrou, então era perdoado por todos esses tipos de transgressões, por todos esses tipos de pecado. Ali ele colocaria simbolicamente a mão, como se estivesse transferindo para aquele bode, e ele era enviado ao deserto a Azazel, como nós falamos que era uma grande montanha que tinha um precipício, tá? Aí aqui a Torá diz assim, Beiad Ishiti, ou seja, uma pessoa, um homem já designado, tá? Para isso. Então já era uma pessoa que antes do serviço, no dia anterior do serviço, ele já haveria sido separado para fazer, ter esse designo de ir com o bode expiatório pelo deserto até aquela parte designada ali onde o bode ele iria a parte do precipício, simbolizando que Deus estava afastando de Israel todos os seus pecados e transgressões e lançando, né, no esquecimento. Versículo 22 diz assim, Venassá Ha'Seir, né, ou seja, o cabrito carregará sobre si todos os pecados deles para uma área desolada, né? E ele o enviará para o deserto. Aharon entrará na tenda da reunião novamente, no tabernáculo, e tirará as vestes de linho que ele tinha usado, né, para fazer o serviço lá dentro. Quando ele voltava então para fora, ele tinha que usar as roupas sacerdotais, que eram as oito peças, né? Por isso que aqui um comentário de Irache, só para vocês terem ciência, um comentário de Irache, ele diz aqui que na verdade esse versículo ele está numa ordem que não é a ordem que tem que ser lida, porque se Aharon para fazer todo o serviço de sacrifício ali do touro, como do cabrito, né? Ele teria que estar com as vestes sacerdotais. Quando ele entrava dentro do Santo dos Santos, que era em Yom Kippur, ele só usava as 4 peças, que era a calça, a fita, né? Aquela roupa de linho que ele tinha,
que era justamente como nós comentamos na porção anterior, que ele não poderia adentrar ali dentro do Santo dos Santos como o promotor de acusação, pois ele não poderia entrar todo adornado, para que o ouro que estava nas suas vestes não lembrassem, né, não viesse à tona a lembrança de Deus sobre o pecado do bezerro de ouro, como nós comentamos. Então, esse versículo 23 que diz que ele Arão entrara na tenda da reunião e tirar as vestes de linho usadas, são porque ele havia feito os sacrifícios anteriores. Então, ele tirava, né, para poder adentrar. Então, ele entrou no Santo dos Santos e as deixaria ali. Deixaria o que? O quê? As roupas, tá? Porque para entrar ele tinha que entrar com a roupa de linho, as 4 peças só. Então diz assim: ele mergulhará o corpo na água no lugar sagrado e vestirá suas outras vestes. Que outras vestes? As vestes que ele usou, ele não pode usar elas novamente. Ele tinha as vestes que estavam, no caso ali, para o serviço de Yom Kippur. Ele sairá e oferecerá sua oferenda queimada, tá? Pode parecer difícil entender, tá? Mas como eu disse, o versículo 23, ele está fora de ordem. Porque como diz aqui, o 24 diz assim: ele mergulhará seu corpo na água no lugar sagrado e vestirá suas vestes. Ele sairá e oferecerá uma oferenda queimada. Que vestes que é? Essas vestes sacerdotais, tá? Para poder fazer o serviço. Quando ele entrava no santo, ele tinha que vestir as 4 peças de roupa, tá? Só para nós entendermos aqui. E ele sairá, oferecerá uma oferenda queimada e oferenda queimada do povo espiado por si e pelo povo. Aqui nós terminamos a nossa segunda parte da porção de Ahare, tá? Como eu disse, é uma versão curta, tá? É uma porção curta. Amanhã também é uma porção bem curta. Então, meus amigos, eu queria tratar algo com vocês aqui um pouquinho mais, que eu posso dizer, elevado, tá? Por quê? Porque nós entendemos aqui que o serviço de Yom Kippur, ele era feito uma vez no ano. Então, o sacerdote tinha que estar num nível muito mais elevado, tá? Para estar fazendo esse serviço a ponto dele poder perder a vida ali. Só que aqui nós temos uma questão interessante. De acordo com o Zohar, tá? Que é o livro, vamos falar assim, o livro dos Perdão, o livro cabalístico base para todos, né? A base da Cabala. Ele diz que o propósito, na verdade, ali do incenso que estava dentro ali do templo, no templo do caso aqui nós estamos lendo do Mishkan, né, ele era ali oferecido dentro do Santo dos Santos, ele tinha como objetivo subjugar toda a força da má inclinação, sabe? Toda a força do Yetzirah. Isto, por quê? Isto aqui, ele é aludido da seguinte maneira. Nós sabemos que todos os sacrifícios que eram feitos na parte de fora eram ali de animais e inclusive tinha partes que poderiam ser dadas ao sacerdote, dependendo do tipo de oferenda, né, de corban, dado ao sacerdote e seus filhos para poderem comer. Diferentemente, né, o Zohar continua que o incenso, ele tinha partes ali, que no caso, que nem todos os ingredientes dele eram de substâncias apropriadas para o consumo, tá? Então, inclusive, o Zohar diz que tinha até um dos ingredientes que ele tinha um cheiro ruim, né? Então, assim, essa queima, meus amigos, ela representava justamente a elevação, né, dos mais baixos elementos, tá? Inclusive a própria má inclinação. Então, ou seja, a queima desse incenso, tá? Quando ele ia ali dentro e queimava, representava então toda a subjugação, tá? No caso, toda a elevação da parte mais baixa dos elementos, que no caso seria da nossa má inclinação. Porém,
aqui nós temos uma pergunta interessante, tá? Que a Hassidut faz. E qual seria essa pergunta? Ela pergunta assim: Yom Kippur é um dia muito elevado, tá? E é um dia em que todas as forças do mal acusadoras, né, todas aquelas forças que nos acusam, elas são temporariamente silenciadas. Então é um dia muito alto, é um dia muito elevado. Como nós vamos ler posteriormente, tá? Ainda nessa paraxá que Deus fala que nesse dia qualquer tipo de transgressão seria perdoada, tá? Qualquer tipo de transgressão seria perdoada, tá? No dia 10 Tisrei. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente direitinho. Nós estamos só vendo aqui como era feito o processo ali. Deus vai explicar a parte mais um pouquinho do o significado de Yom Kippur, tá? Então entendamos bem. Se em Yom Kippur todas as forças do mal, tudo aquilo que nos acomete na nossa encarnação, elas são ali temporariamente, né, silenciadas, tá? Isso aqui, se você quiser confirmar, tá no Talmud, no Tratado de Omar, na página 20a, tá bom? Assim, o que deveria ser oferecido como parte ali do serviço especial de Yom Kippur? Se tudo já era aniquilado silenciosamente ali por um período. Então, o que era verdadeiramente o que era oferecido ali no serviço especial de Yom Kippur? Aí que eu falo para você, o pensamento racídico, né, que é um nível mais elevado de interpretação da Torá, ele pensa da seguinte maneira, ele transmite essa ideia da seguinte maneira, que a queima, né, dos incensos ali no resto do ano, porque, como eu falei, o sacerdote ele iria acender aquele incenso também todos os dias, tá? Então a queima desse incenso durante todo o ano, ele representava o quê? A techuvá, que é o nosso retorno para Deus, feita por temor, né? Um temor, aquele respeito, aquela coisa mais, como é que eu posso dizer, né? Como a própria palavra diz, temor, você com receio. Então, durante todo o ano ali, quando o sacerdote elementar fazia aquela queima do incenso, segundo a Hassidut, ela explica que era feita simplesmente por temor, tá? O qual ela afirma que tinha o poder de varrer todos os pecados, inclusive do passado, tá? Porém, a Hassidut explica assim, que essa oferenda desse incenso, justamente no dia 10 de Tisrei, que é o dia ali que nós estamos falando do serviço de Yom Kippur, a qual a Haron estava mostrando ali, tá? Deus estava falando para ele como fazer, né? Ele já era compatível, na verdade, com a techuvá, que é feita totalmente por ahavá, totalmente feita por amor, tá? Que era diferente do decorrer daquele que era oferecido, então, no decorrer do ano, que era feito por temor. Esse do serviço de Yom Kippur, essa queima, agora era feita totalmente por amor, o qual tinha o poder de transformar todas as transgressões intencionais em mérito. Por quê? Para e pensa comigo. Se você nesse dia, 10 de Tisrei, todo e qualquer pecado era perdoado, então todo esse pecado perdoado ele era transformado em mérito. Ele não era como aquele incenso no decorrer do ano que você queimava todo dia, simbolizando que todo dia poderia ter o erro ali, então você oferecia ele por temor. Não, esse aqui não, você adentra por amor a Deus ali, e ele apaga todos os seus pecados, porém os transformando em mérito, tá? É como eu digo aqui para vocês, meus amigos, pode parecer difícil para você entender esse conceito agora, porque é um assunto muito mais elevado, tá? Mas vamos lá. Então, assim, o incenso de Yom Kippur, ele não era um serviço negativo, tá? Ele não era ali um serviço negativo, que na verdade ele objetivava eliminar a maquinação. Mas ele tinha, na verdade, a meta positiva de levar o povo, né, no caso ali, o povo judeu, em seu serviço ali a Deus de uma maneira verdadeiramente ilimitada. Por quê? Porque era perdoado, não tinha objeção de pecado, né? Não tinha, era simplesmente eliminado. Então,
era um serviço que era ilimitado, ele não tinha limite, tá? Né? A ponto até mesmo de pecados que foram feitos lá no passado, eles serem transformados, como eu disse aqui, em bem. Eles serem transformados para o bem em Yom Kippur. Então, por essa razão, o incenso ele era queimado especificamente dentro dos Santos dos Santos, né? Ou seja, ele era especificado, como eu digo, como eu estava dizendo, no decorrer do ano, todo dia, ele era queimado ali fora. O sacerdote só poderia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. Então, nesse aqui, esse incenso ele era queimado dentro ali do Santos dos Santos, porque estava trazendo à tona todo o pecado de todo o povo judeu ali para trazer para o esquecimento, tá? Ou seja, era o lugar onde ficava a infinitude absoluta da bondade de Deus, aonde se revelava ali todo a receber a bondade de Deus. Então, o que acontece? Ela é justamente a diferença do serviço diário que era feito com o serviço de Yom Kippur, segundo aqui a Hassidut, segundo a Kabbalah, um nível mais elevado, tá bom? Como eu disse para vocês, amigos, eu sei que é um assunto mais complicado, né? Para se entender, porém, no nível literal, esse era um dia específico onde era feito ali sacrifícios a Deus, diferente dos dias comuns, tá? Era um serviço especial feito no dia 10 de Tridei, onde o sacerdote pegava ali 2 bodes, 2 cabritos, né? Colocava ali a mão sobre um, sobre outro, lançava uma sorte, um ia para Deus e o outro ia para ir para o deserto. E ali ele adentrava no Santo dos Santos uma única vez no ano para poder perdoar todo tipo de transgressão do povo judeu, tanto intencionais como não intencionais, como nós explicamos. Esse é o nível literal, tá? Mas como eu acabei de explicar aqui, tem um nível mais elevado, onde se explica o porquê de tudo isso no mais profundo dos profundos, que justamente o correndo Gadol, entrando no Santo dos Santos, trazendo aquele incenso, queimando lá dentro, perto da maior presença de Deus que possa ter na terra, ali era justamente para simbolizar a bondade de Deus que nós estamos levando todas as nossas falhas perante Deus, e assim Deus ele perdoa todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados. Tá bom, meus amigos? Amigos, mais uma vez eu quero agradecer vocês, né? Um Todarabá por estar aqui, muito obrigado. Você que é novo no canal, chegou até aqui nesse vídeo, né? Se inscreva, deixa um like, compartilhe se essa mensagem para você ela foi relevante. Tenho certeza que mais pessoas gostariam de estar ouvindo essa mensagem, entender um pouquinho mais como funciona verdadeiramente o serviço a Deus dentro da Torá, tá bom? Mais uma vez, amigos, um Hag Pessa Sameia, tá? Uma ótima alegria, uma alegre festa de Pessa para todos que viemos ter hoje. Não se esqueça, a partir das 10h09 não pode mais comer hametz, já não pode ter hametz nenhum em casa, tá? Foi a semana aqui corrida para nós limpar essa casa, tirar todo o que é hametz de casa, tá? E agora vamos ficar durante 7 dias aqui comendo as matzots, comendo os pães asmo, o pão sem fermento, tá bom? Tem um vídeo que eu coloquei aí, como explica como se faz ali todo o ceder de peça, tá? Pode ir lá conferir. E mais uma vez, amigos, Bekol Tove, tudo de bom. Nos vemos no próximo vídeo. Se Machia não vier hoje, que seja hoje, brevemente, hoje, Machia now. Se não, amanhã estaremos aqui novamente, mais uma vez. Todarabá, Bekol Tove, tudo de bom. Lehi Traot, fiquem com Deus. Tchau, tchau, amigos. Tchau, tchau.